Matheus o Legal. Ah, meu Deus. Ai, esse povo é muito legal. Do oitavo ano que tem umas coisas engraçadas. Assim, eles colocam os títulos assim. Autodenominam. João Pedro está chegando. Dani, não gosto de você sem microfone, eu gosto de te ouvir. Tudo bem, pessoal? Neste retorno. João Pedro, cadê você? Quero te ouvir. Onde você está? Por que não te ouço? Emily, tem outra Emily querendo entrar aqui. Você adicionou ele 2 vezes. Ai, ai. João Pedro, fale com a professora, nem que seja pelo Tá chat. falando comigo? Não sabia, não. Falando com você, Demorou. que você me abandonou, não conversa mais comigo, não participa da aula. Como assim? Não participar da aula é outra questão. Nunca te ouvi, João. Eu gosto das suas falas. Tá bom? Eu sei que eu faço muita falta, mas tem que descansar pra voltar com tudo, entendeu? Deus quiser, e ele quer. Ai, meu Deus, como eu queria voltar. Mas eu não queria voltar sem segurança, entendeu? Quero ter certeza que a gente pode voltar, que nenhum de vocês vai adoecer, ninguém da família de vocês também não, que os professores não vão adoecer. Ontem eu vi na TV uma reportagem que algumas escolas particulares, não aqui no Paraná, né? No Paraná não tem nada, nada autorizado. Mas algumas escolas, acho que no estado de São Paulo, particulares que voltaram, né? Muita gente adoeceu, né? Então a gente tem que ainda, a gente ainda está, não está bacana ainda, né? Nós estamos em queda, mas estamos assim no limite para ficar estável. E a gente não quer estar estável, a gente quer estar em queda mesmo, né? Em boa queda, né? Então vamos fazer o possível para continuar em queda. O Paraná está meio que pesado esses dias mesmo, né? Mas eu conversei no sábado lá com o secretário de saúde, o Beto Preto, que a gente teve no mesmo evento. Nossa, ele é bastante preocupado. E ele disse assim: olha, nós estamos fazendo tudo para que a coisa melhore logo. Está tentando. Ele é médico, né? Então ele é um homem sério, ele leva o trabalho dele a sério. Eu gosto do trabalho dele. Eu até conversei com ele porque eu gosto. Porque geralmente, se é uma coisa de politicagem e eu não gosto da pessoa, eu não converso, né? Mas ele é o cara que eu não conhecia, né? Nunca tinha visto pessoalmente, mas pela TV eu tenho admirado o trabalho dele, porque ele é mesmo muito sério, ele dá as informações corretas. E nesse ponto, embora eu não goste, nesse ponto eu tiro o chapéu para o governador. Mas o meu problema com o governador é ser professor de Estado, então a gente tem lá umas rixas. Mas o governador, nesse ponto, ele dá o direito de, né? Quer dizer, ele abre para que o secretário de saúde faça o trabalho dele, né? Então, se tem que fazer, quem que responde isso? O secretário. O secretário o comunica e pode comunicar a toda a comunidade paranaense que ele acata aquilo que o secretário fala, já que o secretário é o cara que sabe o que está fazendo, até porque ele é médico, né? Então, a gente está, assim, muito bem assessorado nisso. Eu conversando com ele, ele falou, não, nós estamos fazendo tudo, mas ainda é muito cedo. Ainda é hora da gente esperar, porque não podemos, de repente, voltar para a escola, gente, e um mundo de gente adoecer, um monte de professor adoecer, e vocês levarem o vírus para casa e passar para outras pessoas, que às vezes vocês, por serem jovens, não correm o risco, né? Então, a gente vai ter que esperar, né? Agora eu quero muito voltar para a sala de aula, isso está fazendo falta, né? Na nossa conversa com a direção da escola, nossa reunião, né? Todos, a escola, então, eles falam, todo mundo gostaria de voltar. Mas ainda não há segurança, né? Não, as pessoas não se sentem seguras. Então, nós estamos fazendo o possível por aqui. Tá bom? Então, vamos voltar para o nosso assunto, que é É. página 103. Eu dei uma tarefa para vocês na página 102, 2 exercícios para amanhã, né? E aí, na página 103, nós temos
a continuação do mesmo assunto. Nós estamos trabalhando objeto direto e objeto indireto. Bom, então eu vou voltar um pouquinho agora, porque eu queria saber de vocês exatamente, aí só vai dar positivo quem realmente se sente assim. Quem está conseguindo acompanhar. O raciocínio está indo até lá. Deu positivo. A Eduarda. Quem mais? Só? Está faltando um pouco ainda. A Maria Eduarda e o Pedro. Matheus, ou legal também. Quem mais? Não mais ninguém? Tá difícil, Dani? Tá difícil aí, Dani? Não tá dando? Yasmin? Carlos ainda não captou tudo, Carlos? Sim, professor, algumas coisas sim, outras coisas não. Tá. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque assim, eu fico fazendo uma retrospectiva, faço feedback. E volto no assunto. E volto no assunto. E aí eu vou explicar outro exercício, eu volto no assunto. E às vezes eu estou falando demais, vocês já entenderam tudo e eu estou falando à toa, né? Mas quando eu sinto que, assim, alguns já entenderam tudo e outros, a maioria, não, ou mesmo que um não tivesse entendido, eu teria que continuar voltando. Então, eu vou continuar orientando, sempre retomando, para que vá esclarecendo na cabecinha de vocês, tá? Porque às vezes... Professora, Oi. é que o nosso cérebro, ele é malandro. O que acontece? Você vai falando, ele vai entendendo. A gente vai seguir um raciocínio. Aham. Você termina de falar, mas que ele pega toda a informação recolhida e joga no lixo. Quando você termina de falar, não lembra mais de nada. Pois é, João. Eu vou dizer para você que eu entendo isso, até porque sempre fui aluna, né? A vida inteira estudando, a gente fica sempre sabendo como é que são as coisas. Então, assim, para que não acontecesse isso direto comigo, eu tivesse condição de aprender um pouco, até porque aprender um pouco para poder aprender o outro, e provas e etc., que é o que vocês não estão fazendo, é prova, mas vocês vão precisar disso para dar continuidade, né? Senão fica tudo desconectado mesmo. Então, eu dou a tarefa. A tarefa é para você sentar, se desligar das outras coisas. Eu tenho certeza que alguns de vocês fazem isso. O Carlos, eu tenho certeza que ele senta, se desconecta do resto e faz a tarefa, pensando, entendendo, buscando. Porque ele gosta de fazer assim. Então, eu vou sugerir que vocês façam também. Porque eu, como experiência minha, vou passar para vocês uma experiência positiva. Fazer a tarefa sozinha, quieta, falando comigo mesma, às vezes falando assim, ah, tá, então aqui é isso, aquilo. Conversar, fazia louca, conversando sozinha. Mas isso fez com que eu aprendesse muito mais, tá? Fez com que eu realmente aprendesse. Aquilo que eu entendia que ficava assim, meio, que nem o Carlos está dizendo, aí fica meio esquisito, né? Ainda não fica bem claro, eu ia tirar essa dúvida em casa. Então, quando você for fazer a análise sintática, você tem que voltar no livro, nas páginas que explicam o que é verbo transitivo, o que é objeto, o que vem a ser, por quê. Aí você volta nas páginas, você lê as informações que o livro traz, tá? Que aí sim a coisa fica muito mais clara. Eu vou falar aqui assim rapidamente. Então, nós estamos trabalhando a função das palavras, tá? E é interessante porque não é cada palavra uma função, né? É um trecho, é uma função, aí individualmente ela é outra função, aí a outra é outra função. Então, a função é uma função para aprender, tá? É difícil. Então, você vai vendo, primeiro o sujeito. Depois que você sabe como encontrar o sujeito, você sabe que o resto é predicado. Então, você já sabe duas coisas. Tá? Aí nós falamos do tipo de sujeito. Se ele é simples, composto, muito falamos disso. Falamos até agora, né? Pensamos nisso aí. Tá, já melhorou em sujeito. Nós estamos trabalhando somente predicado verbal. Então, todo predicado que a gente pega é verbal, por enquanto. Aí nós temos que ver o verbo. Ele é o centro das orações. Ele é que manda e desmanda nas funções de tudo. Então, quando a gente fala em função sintática, é a hora que você vai fazer a análise sintática. Aí, geralmente, o quadro pede a morfossintática. A morfo é aquela que indica qual classe de palavra
a cada palavra pertence a qual classe. Então, se ela é substantivo, adjetivo, pronome, né, artigo, se ela é numeral, se é advérbio, se é verbo. Então, isso é classe de palavras, é análise morfológica. Tá? Neste momento, vai pesando mais a análise sintática, tá? Porque é a parte mais complexa. E é o ano em que vocês aprendem essa parte. Eu lembro que o ano passado eu já avisava vocês. O ano que vem é mais complicado. O ano que vem é mais complicado. Eu falava sempre. Tá? E para o 7º que eu tinha no ano passado, eu já dizia, gente, este é eu considero o ano mais complexo. Depois tem lá no 9º ano a tal da oração subordinada. Mas se você aprender direitinho essa parte sintática do 7º, no 9º vai ser mais fácil. Tá? Para entender as orações subordinadas, vai ser mais simples. É outro assunto também que é uma pedra no sapato, porque é difícil de fazer entender e é difícil de entender, né? Mas aí também varia, né? Você vai aprender, vai saber que existe e depois você vai rever lá no ensino médio, lá no terceirão, se rever novamente a oração subordinada. E aí, então, parece que a coisa clareia um pouco mais. Aí você já está mais avançado no conteúdo, né? Então, olha só. O verbo, ele manda no sujeito. Ele dá a resposta do sujeito. Se a oração tem sujeito ou não, que às vezes é oração sem sujeito. E se ela tem sujeito, qual é o sujeito? E qual é o núcleo do sujeito? O verbo responde tudo isso. Então, você pergunta quem ou o que para o verbo, para achar o sujeito. Quem fez tal coisa? Né? Então, o homem comprou balas. Quem comprou? O homem. Núcleo do sujeito. Homem. Sujeito ou homem. Então, sempre tem que lembrar que o sujeito ele pode ser longo, mas ele pode ser só uma palavra. Se ele for só uma palavra, o núcleo dele é aquela palavra mesmo. Mas se ele for longo, você tem que ver qual é a palavra principal. Ok. Você pergunta para o verbo se ele vai ter complemento da seguinte maneira. Ele levou a esposa à festa. Quem levou? Ele. Levou quem? Viram a resposta invertendo? Quem levou? Ele levou. Levou quem? Quando você pergunta usando o verbo primeiro e depois a pergunta, você vai achar o complemento do verbo. Levou a esposa. Levou quem? A esposa. Então, a esposa complementa o sentido do verbo. Quer dizer, ela vai completar aquela frase, aquela oração. Tá? Ela vai completar, ela vai dar o significado da oração. Porque o homem levou, fica incompleto, fica sem sentido. Levou o quê? Ou levou quem? No caso aí é quem, porque é a esposa, né? Então, levou o doce para a esposa. Levou o quê? O doce, tá? Então, levou a esposa vai ser o objeto direto. Porque quando a resposta vem sem preposição, é direta. Então, quando eu pergunto quem ou o que, eu tenho objeto direto. Quando eu pergunto de que, do que, da, né? De quem, com quem, para quem. Aí, então, eu vou ter objeto indireto, porque eu vou estar usando uma das preposições. Povo, guarda na cabeça o que é preposição e quais as principais. A, de, com, para, por, em, sem, tá? Sem com S, tá, gente? Sem com C de nota de 100. Agora tem de 200. Tá? Então, sem com S. Ok? Objeto direto se liga ao verbo sem preposição. Pode ter artigo, tá? O, a, os, as. Uma, uns, umas. Agora, o objeto indireto, para ser indireto, ele tem que ter preposição. E ele se liga ao seu complemento com uma preposição. Ela faz falta se ela não estiver ali. Então, vamos ver agora. Aqui em casa eu faço propaganda na rua o dia inteiro, tá? Ó, mercado. Reescreva as frases
substituindo o objeto direto e o indireto por outros do quadro. Depois, sublinho os núcleos. Tá? Vocês vejam lá no quadro o que eu tenho. Eu tenho a palavra isto, jogos interessantes, todos os livros. Agora é com preposição, olha. Aos pedidos dele, a ela, e o impossível não é preposição, tá? Então, vamos ver o que a gente vai colocar aí de direto e de indireto. Vamos ver. Aquele rapaz inventava histórias malucas. Vamos achar o sujeito. Quem inventava histórias malucas? Aquele rapaz. Núcleo do sujeito? Rapaz. Ok. Então, vamos substituir histórias malucas por outros. Ele inventava o quê? Então, tem que ser objeto direto. Inventava o quê? Então, quais lá de cima que eu vou poder pôr? Vamos ver. Jogos Inventava interessantes. jogos interessantes. Porque aos pedidos dele não pode ser, né? Porque tem um A aí. A ela também inventava a ela. Também não podia ser. Ele inventava jogos interessantes. Agora, aquele rapaz inventava O impossível. o impossível. Perfeito. Letra B. Guarde esse presente no armário. Tá? Então, esse guarde. Quem guarde? Guarde você. Eu poderia pôr um você ali. Tá? Você guarde esse presente no armário. Então, é sujeito oculto. E aí, eu vou ver o que eu posso colocar. Quem guarda, guarda alguma coisa. Guarda o quê? Todos os livros. Perfeito. Todos os livros, objeto direto. Tá? Depois, de novo, guarde o quê? Isto. Isto. Muito bem. Objeto direto também. Guarde isto no armário. Estão conseguindo acompanhar as respostas? Sim. Ó, se ninguém se manifesta, eu fico muito triste, mas eu considero que ok. Letra C. Olha, professora, eu, o Carlos e o João aqui estavam respondendo. Sempre os mesmos, né, Tiago? Sempre os mesmos. Sempre aqueles que estão sempre conectados. O Pedro, vocês estão sempre conectados. Ninguém respondeu às suas perguntas. Atenção, olha na página do lado. O as com crase tem um a preposição também. Então, aí isso. Esse as aí, ninguém respondeu às suas perguntas, significa que ele tem objeto indireto, porque tem preposição. Tá? Respondeu a quê? Aos pedidos dele. Aos pedidos dele, o que mais? Ninguém respondeu. A ela? A ela. Vamos lá. Onde tá ela? Ah, achei. Tá? A ela e aos pedidos dele. Perceberam? Na letra A e B, nós só temos objeto direto. Por quê? Porque não precisou de preposição. A pergunta era quem ou o quê. Quem responde, responde a alguém ou a alguma coisa. Tá? Então, não respondeu ela, respondeu a ela. Tá, gente? É aí que surge a dúvida. Por quê? Porque de tanto falar, nós achamos que está correto. Então, ele respondeu ela na lata. Não, não respondeu ela, respondeu a ela. Para ela. Tá? Então, como a preposição que rege o verbo responder é a preposição a, isso se chama regência nominal e regência verbal. No caso daí, a regência verbal. O verbo pede uma preposição, mas qual preposição? Não é qualquer uma. Então, é o a. Respondeu a ela. Tá? Professora, Oi. você disse que a letra A, as letras A e B tem objeto direto, certo? Uhum. E a letra C só tem objeto indireto. Indireto. É isso, Carlos? Que eu tô anotando também. Isso.
Então, agora você prova que é objeto indireto na letra C, porque tem o a, do a ela, e tem o a do aos. Então, ali naquele aos, vocês especifiquem bem. O a é preposição, o os é artigo. Quem vai para o plural é o artigo. Por isso, quando tem crase, como tem ali em as suas perguntas, eu tenho um a preposição e um as artigo. Entenderam? Preposição não vai para plural. Quem vai para plural é o artigo. A é verbo transitivo, professora? Indireto? Indireto. Tá. A B não é... Não, pera lá. Exercício A, desculpa, eu tô lá no C, tô achando que sei lá. Não, exercício A, transitivo direto, ó lá. Presta atenção, Thiago. Inventava o quê? Histórias malucas, jogos interessantes, ou impossível. Não tem preposição. Então, verbo transitivo direto. Tá. Na letra B, E o... mesma coisa. Guarde o quê? Todos os livros, isto, esse presente no armário, não tem preposição. Verbo transitivo direto. Agora, na C, sim, respondeu a quê? As suas perguntas, a ela, aos pedidos dele. Verbo transitivo indireto. Mas, professora, o ali... Ah, não. Nada. Tá. Não, pergunta. Não, o é artigo, não é preposição. Sim, é que eu confundi. Uhum. É natural confundir, tá? Por isso que tem que parar para pensar. Tá bom? Igual você fez agora. Então, assim, o a, o, as, os. Então, é o a que pode ir pro plural e o que pode ir pro plural. Então, é artigo. O a é artigo. Quando está no plural, tem artigo. Se tiver com crase, tem artigo e preposição. Tá? A crase é a união de uma preposição com um artigo. É a preposição a e o artigo a. Porque no masculino ficaria ao. Então, no feminino fica a. Ah, meu Deus, e agora? Põe uma crase. Então, fica 2 as. Tá bom? Uhum. Ficou claro isso aí, gente? Quem entendeu essa explicação, bota um positivo aí. Ninguém. Matheus, ficou legal. João, Dani, Tiago, Carlos. Mais ninguém? Júlia. Uhum. Emily, tá difícil aí, Emily? Pode mandar para mim pelo chat, tá? Ok, pessoal? Obrigada por responder. Bom, então eu vou pedir para quem não entendeu que vá prestando atenção, porque eu vou continuar voltando e explicando, Com relação à crase, vocês vão ter uma aula de crase. Então, aí vocês vão entender por que ela acontece dessa forma, tá? Então, não fiquem preocupados ainda com a questão da crase, porque ela vai ter uma aula, ela faz parte do conteúdo. Vai chegar o momento de explicar só ela. E vai ser logo, tá bom? Logo, logo eu vou explicar. Professora, Bom, quando tem uma frase e tem preposição, não quer dizer só porque tem preposição que vai ser intransitivo ou indireto, não é? não vai ser transitivo indireto obrigatoriamente, tá? Às vezes o verbo é transitivo indireto, às vezes o verbo é intransitivo e vem uma preposição lá, mas aí ela vem uma preposição para indicar lugar, tempo, modo, circunstância, aí não é complemento do verbo, tá? Mas aí a gente vai ver essa diferença daqui a pouco. A gente vai pôr uma e outra para vocês perceberem a diferença, tá? Porque, por exemplo, se eu disser assim, ela comeu de manhã. Aí tem a preposição de. Aí você fala, verbo transitivo indireto, tem uma preposição. Não. Comer é um verbo intransitivo. Por quê? Porque ele tem sentido completo. Ela comeu. Né? Ela comeu de manhã. Não está dizendo o que ela comeu nem nada, dizendo só que foi de manhã. De manhã é adjunto adverbial de lugar. Então, não tem nada a ver com objeto, tá? Não é de tempo? Oh, perdão, de tempo, de lugar, de manhã.
De tempo. Adjunto adverbial de tempo. Então, indica uma circunstância de tempo, que foi de manhã. Então, não é objeto indireto, tá? A gente tem que ver se a palavra que vem depois também não está indicando circunstância. Se for, Professora, é adjunto. Oi. professora, só mais uma dúvida. Se é de tempo, é de manhã, tarde, noite, mas também é tipo chuva, ensolarado. Daí indica... Entendeu? Aham. Como é que você está querendo dizer? Faz um exemplo. Por exemplo, ela comeu na chuva. Comeu na chuva. Lugar. Lugar? Tá? É lugar. Bom, então assim, gente, a gente tem que pensar que o complemento do verbo, por exemplo, se eu usar o mesmo verbo comer, que eu falei, ela comeu de manhã. De manhã é tempo. Não tem nada a ver com complemento de verbo. Tá? Agora, se eu disser, ela comeu maçã. Aí sim, ela comeu o quê? Maçã. Aí, neste caso, o verbo é transitivo direto. Tá? Lembrar das perguntinhas que se faz para o verbo. Quem ou o quê? Tá? Essa é a pergunta que se faz para o verbo. Gente, sobre este assunto, eu vou elaborar a atividade, porque eu acho que vocês estão precisando de umas atividades mais diretas, não assim como é no livro, mas umas atividades que sejam mais claras e mais simples, para vocês irem do simples para o mais complexo. Tá? Então, eu vou providenciar isso para que vocês consigam mais facilmente fixar esse conteúdo. Está dando o horário? Eu já deixei 2 atividades de tarefa para amanhã. Essas atividades de tarefa não é um castigo, elas nem é para enviar para mim, porque não vai valer a nota vai valer a nota só de participação. E essa nota de participação, quando vocês estão na aula e apresentam dúvidas, etc., eu vou colocando. A Eduarda Gomes sempre entende. Bom, então eu vou querer que vocês façam justamente aquilo que eu falei. Sentem. Deixa o celular de lado, porque se você não participar do bate-papo do grupo, não vai acontecer nada de ruim com você neste momento. Deixa lá o seu celular guardadinho longe de você. Senta e vá lendo e olhando o que foi feito, e lendo as definições, e lendo os fica de olho, e vai fazendo. Tá? É isso que eu quero que vocês façam, para o bem de vocês, para que vocês possam entender esse conteúdo que não é fácil, tá? Ele não é brincadeira mesmo, tá? Então, vou fazer uma chamada, porque um entra numa aula, não entra noutra, então não dá para se basear numa aula para a outra. Eu vou fazer a chamada para ir, nós vamos ter uma paradinha, né? Uma paradinha mais... Nessa aula mesmo, eu tava tentando entrar, não tava conseguindo. Pois é, tem hora que não tem jeito, né? É a tecnologia. Ela ainda não está 100% perfeita. Demorou uns 10 minutos para conseguir entrar. Às vezes falta muito na tecnologia ainda. Falta muito para ela ficar como teria que ser para nós. Então, vamos lá de novo. Ana Beatriz. Vão dando positivo aí para eu poder ir vendo. Vai, gente. Ana Beatriz. É a Izumi? E a da Costa? Acho que só tá a Izumi. A Izumi. A Beatriz Gal. Não? O Carlos está aí, a Daniela está aí, o Eduardo não. A Emily está aí, o Heitor. Heitor, você entrou de novo? No primeiro ele estava. Heitor, não. Não? João Pedro está aí, João Vitor, não. Vocês têm notícia do João Vitor, gente? Não. Júlia está aí. Lucas está aí. Maria Eduarda Amorim. A Dudinha não está hoje, né? Só a outra. A outra tá dodói hoje. Maria Fernanda, está aí? Não, professora, ela disse falou que a internet dela tá ruim. Tá. Que nem a Mel, Heitor. Matheus Hoffman, não, o Matheus Araújo tá, Mel não está? Mel tá, né? Não, Mel também não tá.
Pedro, tá? Suelen. O Pedro estava, professora. Não sei cadê ele, mas ele estava. Suelen não tá, o Thiago está, Yasmin Cardoso, tá? Leonardo agora não entrou, Guilherme. A Yasmin de Souza não está, né? Então tá, gente. Beijo, descansozinho, nos vemos na quinta aula. Aí com Tchau, produção. professora.